Nesta videoaula, vamos estudar algumas curiosidades sobre os números primos. Primeiramente, vamos relembrar o que são números primos. Números primos são aqueles números naturais que possuem apenas dois divisores naturais, que são o número 1 e o próprio número. Exemplos de números primos são os números 5 e 7. 5 tem como divisores apenas o número 1 e o número 5. O número 7 tem como divisores apenas o 1 e o 7. Vamos ver agora as curiosidades. Os números primos têm algumas propriedades muito curiosas e interessantes. A seguir, vejam algumas delas. 2 é o único primo que é par. Não há número primo algum que termine em 5, exceto o próprio número 5. Todos os números primos devem terminar em um dos seguintes algarismos: 1, 3, 7 ou 9, com exceção do 2, do 3, do 5 e do 7. Por que os números primos só podem ter estas terminações? Porque se eles terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, eles são números pares. E o único número par que é primo é o número 2. Todos os outros têm pelo menos 3 divisores, que são o número 1, o número 2 e o próprio número, excluindo-se o caso do 0, que não é um número primo e nem composto. Já os números terminados em 5 têm como divisores pelo menos o número 1, o número 5 e o próprio número. Existem mais números primos entre 1 e 100 do que entre 101 e 200. O produto de dois números primos não pode ser um quadrado perfeito. Dois números primos são considerados números primos gêmeos quando a diferença entre eles é de 2 unidades, como por exemplo 11 e 13. Os dois são números primos e a diferença entre eles é de 2 unidades. A menor diferença que há entre dois números primos é de 1 unidade, que ocorre entre o 2 e o 3. Porém, eles não são primos gêmeos. Outros exemplos de primos gêmeos são 17 e 19, 41 e 43. O número primo mais longo já descoberto é composto de 24.862.048 dígitos. Entre 1 e 1000 há 168 números primos, e esta tabela apresenta estes 168 números primos que há entre 1 e 1000. Conjectura de Goldbach. Em matemática, uma conjectura é uma proposição que muitos matemáticos acreditam ser verdadeira, com base em presunções, evidências, pressentimentos, hipóteses, porém ainda não conseguiram prová-la. A famosa conjectura de Goldbach é um dos problemas mais antigos não resolvidos da matemática. Foi proposta no dia 7 de junho de 1742 pelo matemático prussiano Christian Goldbach, em uma carta escrita para Leonhard Euler. A conjectura diz o seguinte: todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos, como por exemplo, 4 é igual a 2 mais 2, 6 é igual a 3 mais 3, 8 é igual a 3 mais 5, 10 é igual a 3 mais 7, 12 é igual a 5 mais 7, 14 é igual a 7 mais 7, 16 é igual a 5 mais 11, 18 é igual a 7 mais 11, 20 é igual a 7 mais 13, 22 é igual a 3 mais 19. Então, vimos alguns exemplos de números pares maiores que 2, que podem ser escritos como uma soma de dois números primos. Porém, como se trata de uma conjectura, isso ainda não foi provado. Sabemos que existem uma grande quantidade de números pares que podem ser escritos como uma soma de dois números primos. Até hoje ninguém encontrou um número par que não possa ser escrito dessa maneira, mas também não foi provado que todos os números pares podem ser escritos dessa forma.
Por isso se chama uma conjectura, e é um problema que está aberto na matemática até os dias de hoje. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.